Faltam 6 rodadas para acabar o Brasileirão e eu te pergunto: tem como o Botafogo não ser rebaixado? O Fluminense vai para a Libertadores? E o Flamengo ainda vai conseguir o título? Ou esse campeonato já tá na mão do Inter? Muito boa tarde para você, começando o Globo Esporte até a última rodada, né, dia 24 de fevereiro. Todas essas perguntas aí vão ser respondidas, ou até antes, né, de repente. Já vamos mostrar a vitória do líder internacional, a derrota do Flamengo, que está em terceiro lugar, 7 pontos atrás do Inter. Também o clássico Fluminense e Botafogo, Fluminense cheio de esperança de Libertadores, o outro desesperançoso em se manter na Série A. Mas eu começo com o Vasco, que no sábado derrotou o Atlético Mineiro com direito a um golaço do Germancano. No primeiro turno, contra o mesmo Atlético Mineiro, também teve golaço do Vasco. Palmas de pé pra você, Benítez! Será que dá pra escolher o mais bonito? É lindo. O Cano riu. Disse que o do Benítez foi lindo, mas o dele foi mais, porque garantiu a vitória do Vasco. A vitória do alívio. Pikachu ampliou ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa veio o golaço. O Atlético reagiu com os gols de Johan e Eduardo Sacha, mas parou por aí. 3-2 em São Januário. A estratégia foi sofrer um pouco, tem que sofrer, para ganhar do Atlético tem que sofrer. Não adianta você jogar contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, Grêmio Internacional e executar uma trocação, trocar golpes com eles. Isso aí é uma questão de inteligência tática e saber reconhecer seus limites. Amanhã o Vasco vai enfrentar mais um adversário dessa lista, que o Lédio acabou de falar. É o Palmeiras fora de casa. O time paulista deve poupar vários titulares, isso porque 4 dias depois vai disputar a final da Libertadores contra o Santos. O Vasco quer aproveitar esse momento para buscar a segunda vitória seguida no Brasileirão. Para aproveitar, vai ter que fazer um jogo humilde de novo, como fez contra o Atlético, fechadinho. Fica a dúvida se Benítez vai ser titular de novo. Ele ainda não está 100% fisicamente. Para ter o melhor Benítez, você tem que saber usá-lo. E saber usar o Benítez não é escalá-lo em todos os jogos. Temos que analisar o time do Palmeiras para aí sim poder escalar a equipe e tomar a decisão tática daquilo que nós vamos fazer. Bora ver mais gols então dessa rodada do Brasileirão, começando a vencer o Palmeiras 2-1. Agora Goiânia. Juninho perdeu um pênalti pro Fortaleza. Goleirão Jean fez pro Atlético Goianiense 1-0. E depois o Natanael recebeu esse presente. Bateu bem na saída do goleiro. Atlético Goianiense 2, Fortaleza 0. E antes de te mostrar a derrota do Flamengo, eu já aviso que ela é um dos temas do podcast A Mesa. Tá lá no ge.globo/amesa. Fala de Série B. Náutico escapou do rebaixamento, empatou com o Cruzeiro, que também continua na Série B na próxima temporada. Só que sem o técnico Filipão, porque clube e treinador rescindiram o contrato hoje. Muito triste mesmo. Voltando a falar do Brasileirão, o Inter está tirando onda lá na liderança e o Flamengo 7 pontos atrás, culpa dos resultados dessa rodada. Uma cena repetida. Saindo o Gabigol com a 9, para a entrada do Pedro com a 21. Pedro vai entrar no lugar do Gabigol. Pedro e Gabigol não jogam juntos, não hoje. E as explicações se repetem também. Nós não treinamos dessa maneira ainda, eu acho que seria um risco muito grande. O problema é que Pedro e Gabriel, eu posso colocar os dois juntos, mas eu não tenho a recomposição. Aí no segundo tempo, o Rogério Ceni começou a mexer no time. Entrou Pepe no lugar do Everton Ribeiro e o Pedro no do Gabigol. E ficou ali, falando com o treinador. Ó. Gabriel, quando saiu, reclamando que ele deu muitas opções e que não recebeu essas bolas em profundidade. Já nossos comentaristas reclamaram do Ceni por não ter juntado o Pedro e o Gabigol. Para você ser campeão, você tem que priorizar a parte ofensiva num jogo que você não está conseguindo criar. São conceitos que não adianta a gente discutir se o treinador já tem isso já enraizado na sua cabeça. Quando o Rodrigo Muniz entrou no lugar do Arrascaeta, aí ficou mais difícil entender o Ceni. Você não pode jogar o Gabriel e o Pedro juntos
E aí 5 minutos depois ele coloca o Rodrigo Muniz, que é um centroavante, para jogar junto com o Pedro. Alguma coisa tá esquisito para mim. O Muniz tem uma característica que é, ele entra na área, mas ele consegue ter força para voltar, recompor pelo lado do campo quando necessário. Mas a recomposição não apareceu de novo e Renato Kaiser agradeceu. Atlético Paranaense 2-1 no Flamengo, que está em terceiro, 7 pontos atrás do líder Internacional, mas com um jogo a menos. O som de um Grenal. Quando termina é assim.